Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. A pergunta dele era a respeito de Adão, que Deus não determinou a Adão que Adão iria para o inferno, nem nada do tipo, né? Deus só falou, você vai voltar para a terra, você vai trabalhar a terra para que ela te dê fruto, até que você retorne a ela, porque do pó vieste, ao pó tu retornarás. Deus não condenou Adão ao inferno, nem... Pois não, irmão, pode falar. Não, além disso é o seguinte, com respeito ao inferno ainda no caso, né? A Bíblia em 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Tá, então Deus é amor. Eu acho que qualquer um de nós aqui que temos filhos, que somos imperfeitos, pecadores, originadores do mal, não temos coragem, por mais que nossos filhos errem, nos faça sofrer, não obedeça, não temos coragem de colocar sequer um dedinho dele no fogo. Agora, Deus sendo perfeito, como diz ali em 4:8, 1 João, teria coragem de nos penalizar com um sofrimento eterno no inferno de fogo. E além do mais é o seguinte, veja bem, nós aqui na terra, nesse mundo imperfeito, nós pagamos os nossos erros com uma pena de acordo com a gravidade do fato, não é verdade? Veja bem, se uma pessoa mata uma pessoa, ele vai pegar, dependendo da gravidade do crime, né? Se foi, por exemplo, um crime com perversidade, então aí o juiz vai julgar aquela pena de acordo com a gravidade do fato. Agora, se eu, por exemplo, cometi um pecado, o outro cometeu 10 pecados, no mesmo grau, eu vou pagar no inferno o mesmo sofrimento com o outro que... Eu acho que seria injusto. E Deus sendo justo, Ele não ia fazer isso com nós. Okay. Mas, enfim, ali quando diz, por exemplo, que os ossos, fala ali, né, na Bíblia, os ossos eles serão revestidos de pele. E para a ressurreição, para a vida novamente. Veja bem, e a Bíblia diz que nenhuma carne entrará no céu. Então essa é a minha pergunta. Do not tell what God must do and what God must not do. Não diga a Deus o que Ele deve ou não deve fazer. Let us ask Him what He can do and what He cannot do. Vamos perguntar a Ele, a Deus, o que Ele pode ou não pode fazer. Do you believe that there are things which God cannot do? Vocês acreditam que existem coisas que Deus não pode fazer? Other preachers tell us everything is possible to God. Outros pregadores nos dizem que tudo é possível para Deus. Tudo, absolutamente tudo. Because He is todo poderoso. Porque Ele é todo poderoso. That's why they conclude that He can do everything. É por isso que eles concluem que Ele pode fazer tudo, absolutamente tudo, sem restrições. Porque Ele é todo poderoso, então Ele pode fazer tudo, absolutamente tudo. But that is not biblical. Entretanto, isso não é bíblico. It comes from the mind of erring persons. Vem da mente de pessoas errôneas. No. If we ask God, what does God cannot do? Se nós formos perguntar a Deus, vamos perguntar para Deus, o que Deus não pode fazer? Vamos ler. Titos 1:2. Tito 1:2 diz: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, promete antes dos tempos eternos. Deus que não pode mentir. That is one thing that God cannot do. Eis aí uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. He always tells the truth, whether it is sweet or bitter. Ele sempre diz a verdade, quer seja doce ou amarga. He cannot lie. Ele não pode mentir. É impossível for God to lie. É impossível para Deus mentir. 6:18. Hebreus 6:18. para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
tenhamos poderosa consolação. See? It is impossible for God to lie. É impossível para Deus mentir. So one thing He cannot do is, He cannot lie. Uma coisa que ele não pode fazer, que Deus não pode fazer, é mentir. It is in the Bible. Está na Bíblia. It is not from my thinking. Não veio da cabeça do irmão L, não veio do pensamento do irmão L. See? God cannot deny Himself also. Deus também não pode negar a si próprio. 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode se negar, ele não pode negar a si próprio. Our difference from God is, sometimes if we will be put in a bad situation, we deny ourselves. A diferença entre Deus e nós, uma das diferenças entre Deus e nós, é que nós, às vezes, quando somos submetidos a uma situação ruim, nós podemos negar a nós mesmos. Sometimes we deny. Às vezes nós negamos. See. Sometimes we play innocent. Às vezes nós bancamos os inocentes. Sometimes we even hide. Às vezes nós até nos escondemos. See. God is not like that. Só que Deus não é assim. He stands by His principle. Ele permanece em seus princípios. God is love. Deus é amor. What kind of love is God? Que tipo de amor é Deus? 13:4, 1 Coríntios. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, 6. não se regozija Não com... se regozija com a injustiça. O amor verdadeiro, o amor de Deus, não se regozija com a injustiça. What does He do to injustice? O que ele faz com a injustiça? O amor de Deus não se regozija com a injustiça. Então, o que ele faz com a injustiça? 1:18. Romanos. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Amém. Amém. The love of God does not rejoice in injustice. He has a wrath, ira, reserved for injustice. O amor de Deus não se regozija com a injustiça e tem uma ira, uma fúria reservada para a injustiça. Vamos ler. 1:18. Sofonias. Sofonias 1,18 diz: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém. Amém. Are you going to take this away from the Bible? Vocês vão tirar isso daqui da Bíblia? Do not call yourselves Christian if you disregard other verses in the Bible. You are lying. Não se autodenominem, não se autoproclamem cristãos se vocês tiram coisas da Bíblia, porque aí vocês são mentirosos, vocês estão mentindo. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. I will add something to this. Eu vou adicionar alguma coisa a esse conteúdo. Nem a sua prata, Nem a sua prata, nem a seu ouro, nem ao seu ouro, nem a seu pensamento errôneos nem os seus pensamentos errôneos poderá livrar no dia da indignação do Senhor. poderão livrá-lo no dia da indignação do Senhor. Sim. Nem a sua prata, nem a seu ouro, nem os pensamentos errôneos de Jehovah's Witnesses poder livrar. Nem a sua prata, nem o seu ouro, nem os pensamentos errôneos provenientes das doutrinas dos testemunhas de Jeová poderão livrar você no dia da indignação do Senhor. God is a God of justice. Deus é um Deus de justiça. I have beaten you.
Eu bati em você, o irmão Eli está dizendo. I have taken yours. Eu tomei o que era seu. I have maltreated you. Eu maltratei você. We are both created by God, Nós somos ambos criados por Deus. but I maltreated you. Entretanto, eu maltratei você. And at the end, I killed you. E no final eu te matei. What does justice mean? O que a justiça significa? Justice means if I love, I will love those who love justice. Justiça significa que se eu amo, eu vou amar aqueles que amam a justiça. Because I am justice. Porque eu sou da justiça. Dios es Dios de justicia e amor. Deus é Deus de justiça e amor. Dios es Dios de amor só. Deus, Mas amor e justiça. Deus não é Deus apenas de amor, mas Deus é Deus de amor e de justiça. Amor, in the truest sense of amor, means does not rejoice in injustice. Porque He hates injustice. o amor, na verdadeira essência do amor, ele não aprecia a injustiça, ele odeia a injustiça. God hates injustice. Deus odeia injustiça. And what is he going to do with injustice? E o que ele vai fazer com a injustiça? He will revenge. For example, I maltreated you. God loves me and God loves you. But you did not love God. You maltreated me, for example. You have done cruel things to me. God created us both. He loved us both. But He taught us to do justice. But you left justice and you do injustice to me, for example. If He loved me, He will avenge my sufferings on you. E o que Deus fará em relação à injustiça? Deus fará vingança. De que forma? Por exemplo, o irmão Eli Soriano e eu, nós dois fomos criados por Deus e nós dois somos amados por Deus. Entretanto, apenas um de nós ama a Deus. O outro, vamos supor, eu não amei a Deus, tanto é que eu mostrei de crueldade para com o irmão Eli, eu bati no irmão Eli, espanquei o irmão Eli, eu maltratei o irmão Eli, eu matei o irmão Eli. O que vocês acham que Deus vai fazer comigo? Deus amou a mim e amou ao irmão Eli, criou a nós dois e amou a nós dois. Entretanto, qual de nós dois amou a Deus de volta? O irmão Eli. Eu não amei a Deus de volta. Consequentemente, o que vocês acham que vai ser feito comigo? O que vocês acham que vai ser feito comigo? Deus vai vingar o sofrimento que eu causei ao irmão Eli. Vamos ler. 2 Tessalonicenses 1:8. E tomar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No. Os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. So, the Bible tells us that God will punish. A Bíblia está nos dizendo, Deus vai punir. You think that God will not punish because He is love. That is your thinking. And you are thinking stupidly. Você acha que Deus não vai punir porque Deus é amor. Mas isso é a sua forma de pensamento, não o que está na Bíblia. E essa sua forma de pensamento é estúpida. Estúpida. Porque não está na Bíblia. Porque não está na Bíblia. Não precisa seu pensamento. E eu não preciso do seu pensamento. Por quê? Por quê? Você é maior do que eu? Não pode. We are only the same people. Você é maior do que eu? Negativo, nós somos o mesmo. What is maior é o pensamento de Deus. O que é maior é o pensamento de Deus. We must all accept what God says. We must not think of things which God did not think of. Todos nós temos que aceitar o que Deus disse. Nós não temos que ficar pensando coisas da nossa própria cabeça a respeito do que Deus disse, mas sim aceitar incondicionalmente tudo aquilo que Deus disse. See, the Bible tells us that God will punish people. A Bíblia nos diz que Deus vai punir. If you do not believe on that,
throw your Bible. Se você não acredita nisso, então jogue sua Bíblia fora. But if you are real Christians, Entretanto, se vocês são verdadeiros cristãos, and you believe the Bible in its entirety, e vocês acreditam na Bíblia em sua plenitude, em sua inteireza, you have read, God will punish people. You must ask, why such a God who is a God of love will punish people? You must ask and look for the answer. Do not think it from yourself. se você é um cristão que crê verdadeiramente na Bíblia, quando você conceber o seguinte pensamento: por que Deus, que é amor, vai punir as pessoas? Ao você conceber esse tipo de pensamento, busque a resposta nas palavras de Deus, na Bíblia Sagrada. Não fique obtendo conclusões do seu próprio pensamento. Não fique formulando as suas próprias teses mirabolantes. Why will God punish people? E por que Deus vai punir as pessoas?